Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Então, estamos iniciando mais um evangelho, o Evangelho de Marcos, e vamos falar um pouquinho da introdução desse Evangelho de Marcos, que é quem é Marcos, né? É importante a gente visualizar isso, que nós estamos estudando os 4 evangelhos e como eles têm as suas características, né, individuais, falando particularmente de uma característica diferente da personalidade de Jesus também, e falando para povos diferentes, enquanto Mateus, o livro que nós acabamos de ler, ele fala para judeus, Marcos fala para romanos, Lucas fala para gregos e João fala para toda a igreja, tudo no mundo. É importante a gente ver essa introdução para que a gente possa entender melhor algumas formas de escrita, alguma linguagem, né? Se nós acabamos de ver o Evangelho de Mateus, por que Mateus cita tanto o Antigo Testamento? Por que Mateus cita tanto o reino dos céus? Por que ele começa falando da genealogia de Jesus? Mateus apresenta Jesus como rei, está falando para judeus, pessoas que tinham as sagradas escrituras na mão, tinham o Antigo Testamento na ponta da língua, os fariseus, os saduceus. Então, essas pessoas, elas precisavam de uma explicação maior a respeito do rei, a respeito do Salvador. Por isso que ele começa falando da genealogia, mostrando que a raiz dele era de Judá e que havia uma promessa. Enfim, as citações do Antigo Testamento eram muito importantes no livro de Mateus por conta da religiosidade do povo, da comprovação, né, testamentária de quem era Jesus. Já o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, você vai ver que Marcos não andou com Jesus. Marcos é chamado, na verdade, João Marcos. O nome latino Marcos é porque acredita que ele se desenvolveu numa cultura romana, né? Atos capítulo 12, quando Pedro é libertado por um milagre, por um anjo da prisão, ele vai direto para casa. Diz o Evangelho no versículo 12, diz o livro de Atos, capítulo 12, versículo 12, diz que ele foi para casa de Maria, uma Maria de Jerusalém, era uma outra Maria, tinha muitas Marias nessa época, e essa Maria era mãe de João Marcos, né? E a Bíblia diz que as pessoas estavam congregadas na casa dela e que ali era uma casa de oração. Então Pedro corre direto para lá quando ele é libertado pelo anjo dessa prisão. E é importante que o Evangelho de Marcos, apesar de Marcos não ter andado no ministério terreno com Jesus, né, acredita que ele teve como fonte Pedro. Então Pedro acredita que ele leva Marcos como intérprete para sua viagem para Roma, né? Pedro cita Marcos na sua carta de 1 Pedro, no capítulo 5, acho, versículo 13. Paulo, no final do seu ministério, apesar de durante as viagens missionárias, João Marcos ter feito terem tido um desentendimento entre Paulo, Barnabé e Marcos, no final do seu ministério, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala que Marcos era muito útil para o seu ministério. Então Marcos foi um servo de Deus que vem de uma família onde as pessoas se reuniam na sua casa e a sua casa era chamada casa de oração. Então Marcos tem um conhecimento espiritual, tem uma formação espiritual adequada para tal, e ele também se desenvolve num cenário, na cultura romana. Então ele era a pessoa mais adequada para escrever para os romanos. E quais são as características que nós vamos ver no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos? Nós vamos ver uma prontidão para o serviço. Ele mostra Jesus como servo conquistador, porque era assim que os romanos eram, conquistava através do trabalho. Então a expressão logo, imediatamente, no mesmo instante, são palavras que são expressões que você vai ver constantemente no Evangelho de Marcos, porque ele está apresentando Jesus como esse servo trabalhador, como esse servo conquistador, né? Então os teólogos acreditam que quando você começa a ler o Evangelho de Marcos, você termina cansado, né? Logo no primeiro capítulo ele já apresenta o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, o chamado dos apóstolos, tudo isso no capítulo 1, e Jesus já curando pessoas, inclusive a sogra de Pedro. Então o capítulo 1 ele já é recheado de uma série de coisas. Então você vai ver nesse evangelho Jesus como trabalhador, conquistador, aquele que está num trabalho intenso de salvar. Ele vai apresentar Jesus como rei poderoso, como o que conquista, como salvador, como trabalhador, como servo fiel. Então é importante a gente ter essas informações para que a gente possa
para que Deus possa alargar o nosso entendimento a respeito desse livro. Então, que Deus nos abençoe aí nessa leitura, em nome de Jesus.